Ok. Depois que você criou a senha, você entrou no sistema, você tem essa primeira página, onde vai vir aqui qual que é o PL lá, aqui estava na fase de desenvolvimento, então aqui vai estar lá o ano, né, 2019 ou 2020, se for o caso, proposição vai estar lá a LOA, que é o que você tem acesso, né, e aqui o perfil, né. No caso do usuário externo, vai ter só um perfil, que é o perfil assessor ou perfil usuário externo. Para aquele que é autor, vai ter esse perfil autor, né? Caso esse autor ele tenha outro perfil, como coordenador de bancada ou presidente de comissão, ele clicando aqui vai aparecer todas as opções, né, que ele pode acessar o sistema, mesmo com a única senha. Tá? Então, aqui, ó. Então, por exemplo, ele é coordenador de bancada, ele é coordenador de receita, não sei, né? Ele pode acessar o CMO, ele pode acessar de outra forma. Tá? Aí ele escolhe o perfil dele e ele vai ter lá o acesso à elaboração de emendas de acordo com o perfil. Tá? E aqui eu clico OK, né? Uma vez que eu escolhi o Lexo autor, né? Clico OK, eu vou ter acesso à primeira página do sistema mesmo, né? Ela é bem limpa, né? E está mostrando para mim aqui as emendas, relatórios e algumas opções aí, tá? Quando você clica ali no sistema emendas, eu vou primeiro falar sobre a apropriação e inclusão, tá? Aqui mostra todo o rol de tipos de emendas, tá? Eu tenho apropriação, eu tenho inclusão e acréscimo. Aí, reimaginamento, eu tenho inclusão e acréscimo. Cancelamento, tenho receita, reestimativa, receita, renúncia, emenda de texto, tem uma lista geral de emendas e tem uma lista de entrega. Tá? Eu vou passar passo a passo cada um deles, né, para vocês verem como que se dá toda o processo, né, de elaboração de emendas. Para quem está tirando foto das telas, eu vou colocar lá na página da CMO, tá bom? Não precisa ficar tirando foto de todas as telas, não. Viu? Não se preocupe, tá bem? Mas fica à vontade, né? Não tem problema. Quando eu clico lá no inclusão, apropriação, a emenda de inclusão e apropriação ela tem as seguintes características, né? Ela é uma emenda nova, né, que não está no PL, e ela tem como origem, né, a reserva de contingência. Então, quando a gente faz uma emenda, a gente tem que apresentar normalmente os dois lados, né, pelo princípio do equilíbrio do orçamento. A gente tem que dizer onde que vai gastar e de onde que vai ser a origem do recurso. Tá? Eu estou falando isso porque eu sei que tem alguns aqui que ainda não são da área orçamentária, então precisa desses conhecimentos básicos. Então, a emenda de inclusão e apropriação, que é a mais elaborada, né, pelos parlamentares, é a emenda nova, que não veio no PL, né, no projeto de lei, e que tem como origem, né, a reserva de contingência, que é exatamente esses 15 milhões que eu já mostrei na tela anterior. Tá? Uma vez que eu estou nessa tela, eu clico aqui nesse botãozinho novo, né? E aí vai abrir aqui essa tela para mim fazer a elaboração da emenda. Tá? Primeira coisa que vai pedir é ementa. Tá? Aí eu vou incluir aqui digitar aqui um nome, um apelido para a emenda, né? Tem parlamentares que se dirigem a ela em relação a município, qualquer coisa que seja, você pode identificar ela da forma que você quiser, você dá um nome para ela, né? E após isso aqui, você vai aqui num módulo do sistema que a gente chama geratriz. Na verdade, no emendas já existia essa geratriz, né? A gente vai continuar utilizando ela, né? Onde você vai aqui selecionar, né, qual é a área que você deseja fazer até chegar ao nível da funcional programática desejada. Tá? Você também pode fazer uma pesquisa por nome, né? Então, por exemplo, se você faz uma pesquisa de uma palavra qualquer, transporte, vai vir aqui nessa geratriz
só aquelas ramificações que contenham essa palavra. Tá? E aí você clicando aqui nessa funcional programática, né, ela vai para esse lado aqui, né, para constituir os elementos de despesa da sua emenda, tá? E você vai fazer o salvamento. Né? Quem já conhece o sistema emendas sabe, né, que eu vou ter que fazer todos esses passos aqui até a situação da emenda se tornar válida. Okay? Só uma dúvida, você selecionando aqui automaticamente essas informações? Sim, é isso mesmo. Tá? Aliás, eu fiz aqui um padrão na apresentação, que é o seguinte: normalmente eu coloquei aqui em círculo vermelho as situações de cada tela, os destaques que são mais importantes. Né? E no que diz respeito à seta, é quando você aciona o comando. Tá? Então, quando você clica aqui, né, nessa funcional, ela automaticamente vai para esse lado aqui. Ó, tá? É isso que acontece. Quando você clica aqui, vem para cá. Tá? Antes de passar para outra tela, tem que ir salvando? Não, é isso que eu vou falar agora. Existe a hipótese de salvamento. Né? A gente sabe, desde o sistema emendas, que o sistema tem um timeout, né, de uns 20 minutos. Né? Nesse sistema, como é novo, a gente ainda não tem ideia desse tempo. Né? Mas é normal você, no meio da emenda, alguém te interromper o seu trabalho, seja por qualquer situação. Então, se você não fizer o salvamento das fases intermediárias, você vai ter que começar do início. Tá? Então, o que a gente recomenda? Mesmo que você esteja aqui, você vai salvar, né, aqui, né, e você vai voltar para essa tela aqui. Tá? É claro que ele vai dizer que está faltando um bocado de características, né, de coisas no sistema, na emenda, né, e a situação dela vai estar inválida. Né? Quando a situação da emenda está inválida, ela é impossível de ser enviada a CMO. Tá? Então, mas de qualquer maneira, você salvou a emenda parcialmente. Tá? E aí, o que você vai fazer? Você clica aqui no nome da emenda, tá? E aí você vai voltar aqui para o segundo passo. Né? E aí você clica ali em subtítulo, né? E aí você vem fazer o subtítulo. Ok? Você também pode fazer isso tudo sem salvar, mas correndo o risco de você poder perder ela se seu trabalho estiver interrompido. Ok? Tá. Então, aqui, subtítulo, né? Eu vou definir se eu quero uma região, um F, um município. Eu defini aqui que eu quero um município. Vai me pedir aqui qual que é o F e qual que é o município. Tá? Aqui que eu defino aquelas características, né? Se a emenda vai ser genérica, se vai ser carimbada. Né? Carimbadas são as emendas que são determinadas para municípios, as genéricas são para estados ou regiões. Né? Também aqui, depois que eu seleciono aqui o F e município, né? Depois que eu seleciono o F, vai me dar a lista, obrigado, vai me dar uma lista, né, de municípios daquela UF que eu determinei. E aqui, porque aqui não apareceu, mas na ação subtítulo, ele já traz algo formatado. Por quê? Porque ele vai trazer o que existe na funcional programática original e vai acrescentar só o município. Né? Caso haja necessidade de você, geograficamente, só em termos de localidade, tá? Só em termos de localidade, você tem a necessidade de você identificar exatamente esse subtítulo, existe a possibilidade de você fazer um acréscimo aqui. Tá? Ok? Bom, depois que você, voltando aqui, ó, você salvou aqui, tá? Depois que você salvou, ainda vai dar inválida, né, porque ainda está faltando lançamento e justificativo. Clica aqui no nome, volta ali para os lançamentos. Né? Nos lançamentos, eu vou pedir a meta, o sistema vai pedir meta. Essa meta aqui, ela é de acordo com a ação, né, que você escolheu. Para cada ação, você tem um produto. Né? Então, por exemplo, algumas ações, por exemplo, quilômetros, ou escolas,
ou instituições apoiadas, ou comunidade beneficiadas, pessoas beneficiadas, enfim. Para cada ação escolhida, ele vai te dar uma meta aqui. E aí você vai ter que mensurar, né, essa meta de acordo com o valor financeiro que você determinar para aquela emenda. Ok? Algumas ações não têm meta, né? Como, por exemplo, melhora de serviços, em geral, não tem meta. Então, você coloca como padrão 1. Tá? Você coloca como padrão 1, porque esse padrão 1 significa que, de alguma forma, você está melhorando o serviço com o valor da sua emenda. Tá? Depois disso aqui, você vai colocar os acréscimos. Né? Você vai adicionar uma linha aqui, e aí você vai para GND, que são os GND, Grupo de Natureza de Despesa. Os mais utilizados é GND3, que são custeio, né? E GND4, investimentos. Né? Em alguns casos, tem o GND5, né? Que é isso, inversões financeiras, obrigado. Mas são os casos mais raros e depende se a ação aceita ou não esse tipo de GND. Tá? Para os casos de GND4 e GND3, você também tem que ter esse cuidado de se a ação aceita GND4 ou GND3. Tá? Isso aí é um trabalho de vocês fora do sistema. Ok? RP, nas emendas individuais, são RP6, né? Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Né? As de bancadas, as impositivas, RP7, as que não forem, RP2, e as de comissão, RP2. Tá? Esse é o padrão. Okay? E o MA, o parlamentar que vai decidir, né? Se vai ser 30, se vai ser o Estado, 40 municípios, se for fundo 31, 41, se for uma entidade privada 50. Né? No caso da entidade privada 50, eu conversei hoje de manhã com o técnico do Prodazem. Ele não me confirmou se existe uma aba beneficiária, né? Porque no sistema de emendas, quando você selecionava o MA50, você tinha uma aba beneficiária. Nesse sistema, ele não está previsto. Se não tiver a aba, você vai ter que colocar esses CNPJs na justificativa, que é o único local que existe. Tá? Agora, se tiver a aba, aí vai ser na aba beneficiária. Lembrando que essa identificação ela não é obrigatória agora. Né? Já não era o ano passado, né? E esse ano também não é obrigatória. Tá? Sim, na CN Emendas. Ah, tá, já no outro, né? Aí assim, é uma solução que eles percebem, precisa, não precisa, enfim. Mas eu acredito que se for necessário, vai aparecer essa aba quando você colocar o MA50, tá? E aí a aba vai aparecer, quando você selecionar o 50, vai aparecer aqui, você vai ter que entrar lá naquela aba, como era já no CN Emendas, já tinha isso, né? E aí você vai preencher lá o nome, CNPJ, etc. Ok? E valor, tá? Valor da emenda, tá? Você vai tratar isso com o seu parlamentar. E você pode adicionar aqui uma nova linha, né? Normalmente, essa nova linha é para você colocar um outro GND. Então, você pode botar uma emenda com 2 GNDs, não tem problema nenhum. Você faz o GND3, GND4 e compõe os valores lá para chegar ao valor da sua emenda final. Né? Você compõe a emenda com valores de despesas de custeio e despesas de investimento. Tá? Com relação aos cancelamentos, depois que você fez toda a parte de acréscimo, né, que é o que vai entrar na programação nova, no PL, nos cancelamentos, quem conhecia o sistema emendas tinha que saber o sequencial, né? E todo ano a gente dava lá o nome de sequencial. Não é necessário mais agora, né? A gente está livre disso, vai ser automático, e aí você não precisa mais preencher essa aba de cancelamentos, no que diz respeito às emendas de apropriação. Tá? Depois você vai clicar aqui, né? Vai fazer o salvamento, e aí ela ainda vai estar inválida porque vai faltar a justificativa.
tá? Você vai clicar aqui no nome, né? E aí, na justificativa, você vai preencher um texto, né? Esse texto ele não tem itálico, sublinhado, né, negritos, nenhum caracteres especiais. É aconselhável que você faça o texto no Word, no editor de texto, e você recorte lá e cole aqui, não tem problema, né? Desde que você não transfira aí gráfico, GIF, emoji, né? Sei lá, né? Todos esses caracteres especiais não serão incluídos no texto, tá? Gráfico, foto, aqui é um texto só corrido, tá? Após você digitar, lembra sempre de salvar, né? Porque tem alguns parlamentares que gostam, né, de justificativa longa, né? E se você digitar aqui e você não salvar, você vai perder o texto. Então, é bom você sempre usa lá o seu editor de texto, depois você recorta e cola aqui, tá? Também não precisa uma formatação, não existe uma formatação, né, oficial para esse documento, tá? É texto corrido. E aí você faz o salvamento, tá? E você vai tornar essa emenda válida, tá? E aí ela tá, uma vez que ela esteja válida, ela está pronta para entrega na CMO. Pois não. Essa justificativa tem que conter basicamente que parâmetros? Os que você quiser. Os que você quiser. É aberto. Desde que você tenha... claro que você vai defender a ação, né? A sua emenda. Dentro desses parâmetros, você pode tudo, sim. Tá? Ok? Não tem nenhum requisito lá. Ok? Pois não? Oi? Oi? Aqui? Esse aqui? Sim, aí você vai botar os dois GNDs. Cancelamento também de cancelar os dois. Não, aqui é acréscimo. Cancelamento é do lado de cá. Isso. O cancelamento é automático. O acréscimo é que você vai identificar qual é a classificação. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos em frente. Tá? A gente tem ali uma lista geral de emendas. Então, toda vez que você tiver uma emenda a mais, ele vai entrar aqui nessa lista geral de emendas. Tá? Essa lista geral de emendas, ela vai ser importante depois, né? Eu vou passar mais na frente, eu explico por que vai ser importante essa lista geral de emendas. Aqui vão estar todas as emendas cadastradas por você, né? Sejam elas inválidas ou válidas, as importadas também vão vir para cá, né? E uma vez que eu esteja com uma emenda na lista geral de emendas, eu posso aqui, quando eu teclo aqui no nome, eu tenho acesso a ela, e quando eu clico aqui nesse quadradinho, eu vou ter acesso a um menu de funcionalidades, né? E vou explicar essas funcionalidades que eram quase as mesmas que tinham no CN Emendas. Então, eu tenho a funcionalidade de exclusão, de duplicação, de impressão de recibo, de exportação, de importação, enfim. Mas eu vou falar sobre todas essas funcionalidades. O importante é que você saiba que essas funcionalidades elas vão ativar quando você clicar aqui nesse quadradinho. Tá? Porque às vezes a pessoa, eu quero exportar e não sei. E aí não clica no quadradinho, não vai aparecer aqui no menu. Tá? Uma vez que você clique aqui no quadradinho, aí você vai ter acesso a esse menu de funcionalidades. Tá bom? Dúvidas? Apropriação e inclusão? Essa emenda é a mais utilizada, tá? É a mais que o pessoal mais faz, né? Então era bom que vocês ficassem com esses conhecimentos aí bem tranquilos, tá?